Estou aqui para conversar com o meu querido Olimpíada no Rio de Souza. Olimpíada, o que você tá achando da estadia aqui no Brasil? O que você está achando da estadia aqui no Brasil e o acolhimento do povo? Eu achei o país maravilhoso. Aliás, achei o país maravilhoso, muito acolhedor. Aliás, eu fui muito bem recebido, ganhei muito dinheiro, mas a minha missão não foi essa, e sim de unir todas as ações através do esporte. Obrigado, muito obrigado. Thalita, agora é com você. Obrigada. Bom, depois desse depoimento das Olimpíadas, vamos para as notícias de hoje. As Olimpíadas ajudaram o estado do Rio de Janeiro a resistir à crise, isso é um fato. Bom, há evidências de que os Jogos têm ajudado o Rio a resistir à crise. O FGV Social divulgou recentemente um estudo mostrando que no dia 20, das 27 capitais e 9 das 9 periferias pesquisadas, foi no Rio que a renda individual do trabalho mais cresceu desde 2013. No período pós-anúncio das Olimpíadas, a cidade melhorou mais que a média em praticamente todos os indicadores. A desigualdade nunca teve tão baixa na cidade na série histórica. Bom, temos o Bolsa Atleta. O governo brasileiro mantém desde 2005 o maior programa de patrocínio individual de atletas do mundo. O público beneficiário são atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais com modalidade. O programa garante condições mínimas para que se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento em competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais e olímpicas e paralímpicas. Bom, agora eu vou chamar aqui o Gabriel de novo, por favor, o repórter. Hoje eu vou conversar agora com o atleta Igor. Igor, eu queria saber assim, os benefícios que a Olimpíada trouxe para você. Ela trouxe muito dinheiro e muita visibilidade para todos os atletas. E com a realização das Olimpíadas, isso se torna uma grande oportunidade para os atletas montarem seu potencial. Muito obrigado, Igor. Thalita, com você de novo. Obrigada. Bom, agora vamos falar sobre a próxima notícia. A Olimpíada deve movimentar 1,8 bilhão na economia do Rio. O turismo no Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos, deve injetar 1,8 bilhão de dólares na economia da cidade. 5,64 bilhões de reais na cotação de hoje. A estimativa é da empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, que prevê a presença de 650 mil turistas brasileiros e 350 mil estrangeiros no período do mega evento. Agora vamos falar com o deputado Diogo Temer. Hoje a gente vai conversar com o deputado Diogo Temer, infelizmente. Diogo Temer, o que você está achando das Olimpíadas aqui no Brasil? Bom, as Olimpíadas vieram, não podia vir um momento melhor, porque mostrou nossa cultura para esse povo. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Thalita, é com você novamente, obrigado. Obrigada. Bom, gente, por favor. Os gastos em meio à crise. Apesar da atração de mais de 1 milhão de turistas que movimentaram, segundo a Rio Tour, cerca de 4,1 bilhão durante os Jogos Olímpicos, os impactos econômicos do mega evento para a cidade e o estado do Rio de Janeiro devem ser mínimos ou até mesmo negativos, de acordo com especialistas ouvidos pelo BBC Brasil e o próprio governo.
Além disso, eles apontam para a possibilidade de que o Rio peça mais ajuda à União para pagar parte dos 40,1 bilhões gastos com a Olimpíadas em meio à crise econômica. Empréstimos. Do total de 40,1 bilhões estimados como orçamento dos Jogos, metade é de origem privada, cerca de 23 bilhões, segundo a Autoridade Pública Olímpica. Além disso, o comitê recebeu 270 milhões em verbas públicas para ajudar a cerimônia de abertura e encerramento da Olimpíada. E agora pede mais de 270 milhões para salvar a Paralimpíadas, gerando o que os especialistas veem como problema gastos emergenciais, sejam eles custeados pelos cofres públicos ou patrocínios estatais. Agora vamos falar sobre o tempo com o Brasil. Eu não aguento mais Felipe. Eu queria falar aqui que tem uma massa vindo do litoral sul de desemprego. Ela chega até o sudeste, tomando um pouco do centro-oeste. Tem alguma região, Gabriel, que esse desemprego vai aumentar? Como a crise, né, do mês passado já vem tomando aí um tempo. Os números não vão subir essa semana, somente semana que vem. Esse final de semana chega no máximo 11 bilhões de desempregados. Bom, quem vai pagar? O governo estadual chegou a deixar de pagar salários de servidores e decretou o estado de calamidade pública por conta da crise econômica, recebeu 2,9 bilhões de doação da União às vésperas das Olimpíadas. Quaisquer incrementos de arrecadação por conta dos Jogos e o próprio repasse recente do governo federal são apenas um alívio temporário para o estado do Rio. A longo prazo, sem reformas previdenciárias e redução de custos com folha de pagamento, há grande chance do Estado precisar mais ajuda federal para honrar esse empréstimo, diz Carlos Ramírez, diretor de Finanças Públicas Internacionais da Agência de Classificação de Riscos, Fitch. Agora vamos com mais uma entrevista do Gabriel. Agora eu vou conversar com a Beatriz. Pode subir, Beatriz. Beatriz, eu queria saber assim, o que você está achando das Olimpíadas no Brasil, que elas te trouxeram como benefício? Você poderia falar para ele, para o público? A Olimpíada só me trouxe coisas boas. Criou novos estádios para me levar os meus filhos. Dizem que o país está em crise, mas essa crise não chegou até minha casa. Eu tenho comida lá todos os dias. Quer falar? O Brasil já não tem culpa se você é pobre. Thalita, a gente vai voltar. Essa foi a parte da apresentação dos dados sobre o que a gente pesquisou das Olimpíadas, pontos positivos e negativos. A gente fez nessa parte de teatro para ficar um pouco mais contraída. E agora a gente vai fazer o debate do terceiro A com o terceiro B. Uma pergunta do terceiro B para algum aluno do terceiro A. Por que as Olimpíadas é julgada no Brasil como algo ruim, diferente dos outros países que foram sede dos Jogos Olímpicos? Porque o Brasil deveria priorizar a nossa saúde e educação. Muitas escolas, hospitais, faculdades e centros de pesquisa daria para construir os investimentos que estava tendo nas Olimpíadas. Um país que quer se desenvolver deveria investir os recursos na educação e não nos esportes. Bom, agora uma pergunta do terceiro A para o terceiro B. Qual o legado que as Olimpíadas querem deixar para as crianças e adolescentes brasileiros? Bom, nós não podemos negar que as Olimpíadas trouxeram bastante coisa que vão ficar, principalmente para o Rio de Janeiro, por muito tempo.
No transporte, eles trouxeram o BRT e o BLT, que são transportes que vão ajudar a dar acesso à região portuária, que também foi revitalizado para ter novos acessos. Também temos a reforma do aeroporto de Galeão, que conseguiu suportar mais de 1 milhão de turistas que veio para o Brasil nesse tempo. Na região do Parque da Vila Olímpica, a Vila Olímpica em si, ela vai virar, os apartamentos foram todos vendidos e vão virar moradias para as pessoas que vão morar no Rio, que moram no Rio, desculpa. E as piscinas que tem no Parque Olímpico, elas são desmontáveis, e essas 2 piscinas que tem no Parque Olímpico vão ser doadas para a região de Madureira, e a outra vai ser doada para a região de Campo Grande. E também tem uma proposta de mais uma terceira piscina que vai ser doada, pode ser doada, ainda não está confirmado, para a capital do país. E também tem os ginásios, as arenas, que principalmente a arena onde foi realizado os jogos de handebol, elas vão virar 4 escolas municipais. E na cidade, nós tivemos a revitalização da Bahia, que não está totalmente despoluída, mas grande parte dela já foi despoluída para ter acesso, para ter como a gente ter, como posso dizer, a gente pode conseguir utilizar ela. Só que a gente sabe que não é a gente que vai conseguir limpar ela totalmente. Que, como eu já ouvi falar na aula de biologia, com o tempo a água vai criando micro-organismo e ela mesma vai se poluindo sozinha, entendeu? Ela vai criando recursos dela. Também vamos ter o laboratório, que ficou o laboratório antidoping, que para os atletas brasileiros, para realização de exames. E por fim, acho que esses são os legados mais importantes para ser reconhecido no Brasil, que foi a presença feminina, que a gente pode ver bastante no futebol, que foi uma coisa, vamos dizer, surpreendente, que mostrou que a gente não é um sexo frágil. Temos a superação dos atletas, que tem os exemplos do Diego Hipólito, que em 2008 nas Olimpíadas de Pequim e 2012 nas Olimpíadas de Londres, infelizmente ele tinha capacidade, mas ele caiu no último momento da sua prova. E também temos, e agora nas Olimpíadas do Rio ele conseguiu ganhar uma medalha de prata em casa. E temos a Rafaela Silva, que começou por baixo mesmo, que ela é uma moradora da Cidade de Deus, e ela foi desclassificada na última Olimpíada de Londres, e agora ela veio e conseguiu mostrar que, além de ela ser mulher, ela tem o mesmo dom, tipo, de ver que não é só ela sozinha, entendeu? A gente conseguiu ver que, com a ajuda, com a disposição da pessoa, ela consegue chegar ao pódio e conseguir uma medalha de ouro. E também a gente tem o ranking, né, que o Brasil na última Olimpíada ficou em 22º lugar. E nessa Olimpíada agora, dentro de casa, a gente conseguiu ficar em 13º lugar. Agora uma pergunta para o terceiro A. Algo que o mundo se preocupa bastante nos tempos atuais é a sustentabilidade. O prefeito do Rio de Janeiro, junto com as empresas que ajudaram a organizar a Olimpíada, se preocuparam bastante. O que vocês dizem sobre esse projeto que procurou visar o meio ambiente? Como vocês podem nos provar que foram projetos sustentáveis? Tem alguns exemplos? Bom, nós levantamos alguns dados sobre isso e nós vimos que os 31 prédios que foram construídos, eles tinham o objetivo de economizar 40% de água e 10% de energia elétrica. E também tiveram 10 mil quilômetros quadrados de coletores solares e 75, coletores não, desculpa, de telhados verdes e 75 coletores solares. Aí também tinha a criação de uma estação de tratamento
e também vidros semi-reflexivos, ecopontos e elevadores regenerativos. Essas são as nossas provas. Uma pergunta do terceiro A para o terceiro B. As 4 escolas que pretendem construir dentro da Vila Olímpica serão públicas? Caso não forem, serão construídas com dinheiro da população ou por empresas privadas? Bom, da seguinte forma, as 4 escolas serão públicas e serão construídas pelas PPPs, que é parceria público-privadas. E o dinheiro ele vai ser repartido por metade privada e metade pública, tá? É basicamente isso. A Arena Futura, ela será, essas 4 escolas serão públicas com metade de dinheiro privado. Serão reaproveitados, inclusive, os materiais que foram usados para construir a arena serão usados também para construir as escolas. A evolução do Brasil desde Londres e a presença marcante feminina não fazem com que a nossa desigualdade seja deixada um pouco de lado? As Olimpíadas teve um grande papel nessa questão, não é mesmo? Não, porque a nossa desigualdade em relação a homens e mulheres atletas não foram deixadas de lado, muito pelo contrário, elas sofreram muito machismo. E a seleção brasileira até pensa em acabar com isso. O Brasil realmente existe muito machismo, só que a gente está dizendo no sentido dos esportes. Por exemplo, o futebol feminino mostrou que feminino não é coisa de homem. Futebol não é coisa de homem. Futebol não é coisa de homem. Também é coisa de mulher. O desemprego no último ano bateu o recorde do nosso país por conta da crise que estamos vivendo. Sabendo disso, você poderia dizer o que acontecerá com funcionários contratados apenas para o período olímpico? Eles voltarão a ter número de desemprego no país? Primeiramente, obras não empregam pessoas. Então, quando eles foram contratados, eles sabiam que o emprego seria provisório. E os empregos que a Olimpíada trouxe para o Rio não foi somente nisso. Foi também o setor terciário, que cresceu a rede de hotelarias, de comércio. Então, além de circular o dinheiro, também trouxe emprego nessa parte. E o desemprego não foi a Olimpíada que trouxe. Antes das Olimpíadas já havia uma grande taxa de desemprego no Brasil. Agora uma pergunta do terceiro B para o terceiro A. O Brasil é conhecido como um país acolhedor. Um exemplo disso é a mistura de culturas e etnias. O que vocês dizem sobre a presença de refugiados no Rio 2016? Bom, o Brasil ele já possui um acordo com a ONU de sempre estar acolhendo os refugiados no Brasil. Então não importa se tem na Olimpíada ou não, eles sempre vão estar aceitando refugiados. Bom, uma pergunta do terceiro A para o terceiro B. É possível dizer que o dinheiro investido para sediar as Olimpíadas terá um retorno para toda a população, tendo a noção de que a mesma população pagou os impostos caríssimos? Bem, o dinheiro investido para sediar as Olimpíadas não interfere nos impostos altos, porque com o evento ou sem evento, a inflação já estava alta. E também foi repartido entre privado e público. Mas sim, os investimentos vão voltar para a população, como a revitalização da Baía de Guanabara. E com os dados que levantamos, nós podemos lembrar que a Arena Carioca 1 se tornará em casas de shows e eventos. A Arena Carioca 2, o velódromo e centro de tênis se tornarão em centros de treinamento para os brasileiros e serão públicos, ou seja, qualquer pessoa da região do país pode ir lá. É só ter interesse e ter, claro, benefícios de
e ter em mente que está indo para trabalhar, para se esforçar para trazer um futuro bom para o país. A Arena Carioca 3 se tornará uma escola municipal. A Arena do Futuro, onde teve handebol, será desmontada e se tornar em 4 escolas. Também escolas públicas para a população de Jacarepaguá. Lembrando que a revitalização da Baía de Guanabara será destinada para a população precária do Rio de Janeiro, que está com problema desde a crise hídrica. Eu vou fazer uma réplica. Significa que eu vou fazer uma pergunta de novo. Então, tipo assim, tudo bem que já tinha a crise antes das Olimpíadas, mas por que o governo não investiu no país antes das Olimpíadas? Ele esperou ter as Olimpíadas para usar o que teve para dar para o povo. O Brasil vem sendo desenvolvido com as infraestruturas desde a época do Pan-Americano. Ele vem reutilizando os lugares dos acontecimentos do Pan-Americano, na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Não podemos dizer que simplesmente ele esperou as Olimpíadas para fazer alguma coisa pelo país, porque a gente já vem tendo eventos há muito mais tempo. Ou seja, a gente vem reaproveitando. O dinheiro que a gente usou nisso foi realmente absurdo. Mas a gente tem que ter em vista que o país já vem evoluindo desde antes. O que aconteceu foi que a taxa de desemprego chegou agora, de uma escala enorme. Mas a gente sabe que isso já é um problema antigo. Então, já vem tendo projetos há muito mais tempo. Como que ainda tem, que a gente não sabe se vai ser desfeito, como Ciência Sem Fronteira, o Bolsa Atleta. Nós temos, como vou dizer, aí teve até que uma melhoria em alguns lugares, como escolas. Tem ranking em Minas Gerais, as melhores escolas do Brasil, que são lugares que a gente não espera. Então a gente não pode simplesmente falar por que esperou as Olimpíadas para entregar. Isso a gente está avisando porque foi entregue no Rio de Janeiro, mas no Brasil em si, a melhoria já vem sido bem de antes. Pergunta: vocês negam que as Olimpíadas estão ajudando o desenvolvimento do esporte no Brasil? Bom, as Olimpíadas ela realmente ajudou o esporte no Brasil, mas alguns atletas eles podem ficar sem investimento e sem patrocínio após as Olimpíadas. Então, por exemplo, a seleção de futebol feminina brasileira, ela pode até se extinguir por falta de patrocínio e investimento, por causa do que esperavam que iam ganhar ouro e tal, então como ficou uma expectativa alta e baixou, então eles podem perder patrocínio e pode se extinguir. Então, por isso que também, respondendo a pergunta sobre a parte feminina, é meio excluído. Há algum tipo de projeto de lei que prevê seguro de vida, benefícios e salário para os atletas? Como já citado nos slides anteriormente, desde 2005 o governo brasileiro mantém o maior projeto de patrocínio individual para os atletas. E sobre o seguro de vida, a deputada Mara Gabrilli, ela fez um projeto de lei com a ajuda dos parlamentares e o projeto, que é o 7.622/2014, ele prevê que todo tipo de atleta deve ter um seguro de vida, sendo ele olímpico, paraolímpico ou mesmo não profissional. As perguntas acabam aqui, porém as meninas ainda vão falar algumas coisas sobre o nosso trabalho. O Rio de Janeiro, ele viveu um grande sonho, né? E agora o Rio vai voltar à realidade. A realidade em que o morro não se mistura com a zona mais rica.
A realidade que faz mais de 6 meses que o governo não paga o salário para o funcionário. A realidade em que a nossa população ainda é carente. O nosso sonho foi o que aconteceu nas Olimpíadas, que eles investam em segurança, infraestrutura, mas não é o que acontece na realidade. E agora a gente tem que lutar para que esse sonho se torne um sonho para sempre, que a gente vive esse sonho para sempre. Bom, o nosso debate, ele obviamente é constituído de N opiniões. Não somos todos contra, nem todos a favor, mas a gente teve a organização e o respeito para a gente chegar à conclusão e apresentar esse debate para vocês. O intuito não é que vocês, a gente não vai ter uma conclusão, sejam contra ou sejam a favor. A gente está abrindo o debate. A gente está abrindo o debate para vocês saírem daqui pensando até quando a gente vai continuar pagando aquilo que a gente não está vivendo. Ou então, a gente está realmente aproveitando aquilo que o governo está dando pra gente, está perto da gente. Saiam pensando daqui com isso. Porque é uma realidade que, infelizmente, é muito longe da nossa. Eu não posso dizer pra vocês que do lado da minha casa tem uma quadra de handball onde eu posso treinar. Mas também não posso dizer pra vocês que se eu for pra Santo André não vai ter. Então, é uma realidade que tá aí, mas não tá pra todos. É isso. Obrigada.